Bom dia. Estamos no terceiro mandamento hoje. Nós já estudamos uns mandamentos de Cristo, já descobrimos a razão de estudar os mandamentos é para realmente provar nosso amor para com Cristo. É a nossa responsabilidade e para o nosso benefício. Deus promete que Ele vai abençoar os que obedecem os seus mandamentos. Hoje vamos estudar o terceiro mandamento de Cristo, que é exaltai e alegrai-vos. Nós estamos num tempo meio difícil. Tem esse vírus circulando, tem muita gente que tem medo que vai adoecer, tem gente que tem medo porque não está trabalhando, que tem aquela quarentena e tudo, que ninguém pode trabalhar e como é que vai sem dinheiro e tudo. É difícil, mas o Senhor falou para ficar alegres. E vamos ver o que ele fala. Em Mateus 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram ante vós. Então, é nossa responsabilidade obedecer os mandamentos. E um dos mandamentos é exultar-se e alegrai-vos. Por quê? Está sendo perseguido? Não, porque Deus está abençoando. Vamos orar. Precioso Pai, ajuda a gente a entender a Tua palavra hoje e ajuda a gente realmente a obedecer a Tua palavra. E nós esperamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, já agradecidos. Amém? Amém. Já pensou? O que significa a palavra exaltar? Eu fui pesquisar e eu descobri que é pular de alegria. É uma coisa que você está tão alegre que não aguenta ficar quietinho. E a palavra alegria, fala alegrai-vos, também tem um sentido muito interessante. É ficar satisfeito, contente, regozijando, tendo júbilo e prazer, mas aquela alegria quieta, aquela calma e tudo, porque está alegre no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você já passou em dificuldade, você está calmo e a pessoa fala com você, como é que você pode ficar tão calmo numa situação assim? Ué, porque você tem a alegria do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas no mundo, até crentes, as pessoas que já aceitaram Cristo como seu Salvador, que a sua alegria é baseada nas posses, na popularidade, o que tem, o dinheiro que tem, as casas que tem e tudo, e não no Senhor Jesus Cristo. Tinha um grande homem que era o mais rico do mundo. Uma vez que ele tinha tudo, tinha esposas, tinha casas, tinha riqueza e tudo, mas ele era um homem deprimido. Quem foi o homem? É Salomão, o rei Salomão. Ele dá o seu relatório de tudo que ele tinha, Eclesiastes 2, versos 1 a 11. Mas no final, no verso 11, ele fala o seguinte: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Meus amigos, se não procurar sua alegria, o seu gozo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não vai adiantar nada,
porque você vai ficar preocupado em perder as coisas que tem. No Novo Testamento, a palavra traduzida regozijar, alegrar, gozar, é chairo, que significa ser calmamente feliz ou abastado, tendo a plena alegria. Mateus usa a palavra assim, no capítulo 5, verso 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. João 4, verso 36, fala, e o que ceifa recebe galardão, e junto fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijam. Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mesma palavra, mandamento de ficar alegre. 1 Coríntios 12, 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Alegria é contagioso. Quando você está alegre, o povo em volta de você também ficam alegres. Filipenses 1,18 fala, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Paulo está falando sobre as pessoas que estavam pregando o evangelho, mas por outros motivos estava torcendo o evangelho, estava fazendo errado. Mas ele louvou a Deus, ficou alegre, porque o evangelho estava sendo proclamado. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. E 1 Tessalonicenses 5:16 fala, regozijai-vos sempre. Significado, como já lemos em Mateus 5, 10 a 12, em todas as circunstâncias. Mas quando é que devemos ser alegres? Quando somos perseguidos por causa do nome e da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ficar alegre porque eu estou sendo perseguido porque eu sou chato, ou eu sou feio, ou eu estou errado, mas eu tenho de regozijar-me no fato que Cristo está sendo honrado. 1 Pedro 4, 12 a 14 fala, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, escuta bem, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo vos vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então, quando devemos ser alegres? Quando tudo vai ruim, quando tiver problemas, quando somos perseguidos por causa de Cristo, tem de ficar alegres. Esta bem-aventurada refere-se àqueles que sofrem por causa de Cristo e dos seus ensinamentos. É uma coisa que os discípulos sofreram. Os fariseus, em Mateus 9:11, já implicaram com eles, falando o seguinte, os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por quê? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O Senhor respondeu que ele veio para quê?
para os que estavam no pecado, ele veio para salvar os pecadores. Algo que o Senhor Jesus Cristo já avisou que o povo ia perseguir a gente como perseguiram o Senhor. Em João 15, versos 18 a 20, fala o seguinte: se o mundo vos odeia, sabe que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, ainda que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, o princípio é o seguinte: você está seguindo Cristo. Eles aceitaram a palavra de Deus? Não, não aceitaram. Então, vai aceitar você? Muitas vezes não vai te aceitar, porque você está seguindo o Senhor Jesus Cristo. No século I, a igreja enfrentou muitas perseguições. Eles foram perseguidos cruéis pelo governo e também pelos judeus. Muitos cristãos foram expulsos de suas casas, dos seus empregos, eram espantados e mortos por causa de Cristo. O próprio apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. Em Atos 14, 22, Paulo fala, é necessário que passemos por muitas tribulações para estarmos no reino de Deus. Assim como o Senhor Jesus recomendou na bem-aventurada, os apóstolos fizeram. Após de serem presos e espancados e perderam as suas vidas, eles louvaram o Senhor. Realmente, os que perderam as suas vidas estavam louvando pessoalmente, mas os que foram espancados, sofrendo, louvaram o Senhor. Em Atos 5, 41, fala: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos e padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pedro e os apóstolos, no mínimo Pedro e João, com os outros apóstolos, louvaram o Senhor, porque estava passando essas dificuldades. Devemos considerar um motivo de grande alegria, padecer por qualquer motivo, desde que seja a forma correta, por amor do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Mas espera aí, a perseguição, bem-aventurado, tem duas categorias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de Cristo, verso 10. Aqueles que são ou que foram perseguidos, a forma de expressar, de acordo com o fato que os principais recompensas de tais sofredores não atendem tanto a perseguição como a seguem. A expressão, obviamente, aponta para a perseguição de seus seguidores, mas é bom lembrar que, no tempo provável de seu discurso, o próprio Senhor Jesus Cristo já estava começando a ser amargamente odiado e insultado e perseguido. Matá-lo. A perseguição geralmente envolve tirar as posses de alguém, deixando-o na pobreza, querendo e assim que eles sejam até mortos. Hebreus 10, 34 fala assim: porquanto também vos compadecesse das minhas prisões e com alegria permitisse o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos seus uma posição melhor e permanente. Quando perdemos os nossos bens por causa de Cristo, nós temos de lembrar que o que vamos ter lá no céu é muito maior. É uma benção.
do Senhor para nós. 1 Pedro 3:8 fala, e finalmente sede todos de vós mesmos o mesmo sentimento, compasse-vos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a benção. Deus prometeu a bênção para nós. Tiago fala o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersos, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por Jesus Cristo. Não sofre perseguição por causa do seu próprio procedimento, não sofre perseguição pela causa pessoal, não é pela causa da sua comunidade, não é pela causa nacional, nem é pela causa da humanidade, simplesmente é pela causa de Cristo. Filipenses 1:20-21 fala, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, sendo pela vida, sendo pela morte, porque para mim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Está vendo? A nossa alegria, o nosso motivo de ter alegria é honrar o Senhor. Paulo fala em Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Paulo, em Efésios 2, começando no verso 14, explica a causa de Cristo. Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação estava no meio, na qual carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus, e um corpo mandando com ela as inimizades. Desculpa de novo. Matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavas perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim como já sois estrangeiros, não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, e a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. As bem-aventuradas são
o que Jesus Cristo espera encontrar em um cristão autêntico. Vivemos dias em que o cristianismo é muito aparente, vazio, com um compromisso amistoso. Todo mundo é evangélico ou carismático, mas sem compromisso com Deus e a sua palavra. Agora vamos examinar as nossas vidas individualmente diante do trono do verdadeiro Deus. Você está na fé verdadeira? Você já arrependeu-se do seu pecado e colocou a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor? Você já está crescendo na fé verdadeira? As provações que são vistas por mim como métodos usados por Deus para me fazer crescer na fé, está acontecendo na sua vida também? Você está procurando na Bíblia a força, conforto e soluções no meio das tribulações? Você já agradeceu a Deus por colocar provações na sua vida? Os seus olhos estão fixados em Deus, mesmo quando as dificuldades venham? As perseguições que enfrentam são os resultados do seu pecado ou a sua justiça? Então, arrepende-se, desce e deixa perseguições ser só porque você está seguindo o Senhor Jesus Cristo. E a última pergunta, está pronta a sofrer junto com Cristo ou não? Eu espero que, se você já colocou a sua confiança no Senhor, que você já está arrependido do seu pecado, está pelejando para obedecer o Senhor em tudo. Então, alegrai-vos no Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Alegrai-vos, mesmo nos tempos das provações, das dificuldades. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Oramos que o Senhor possa ajudar a gente realmente a ser alegres, mesmo nas perseguições, nas dificuldades, porque estamos seguindo o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, olha, próxima mensagem vamos fazer nessa semana para o domingo, mas essa quinta-feira nós estamos fazendo nossos cultos, mas eu quero fazer umas coisas. Se quiser uma cópia da mensagem, só manda uma mensagem para mim, eu vou mandar a cópia escrita. Hoje eu tinha um pouco de dificuldade na leitura e tudo, porque meus olhos não estão sendo muito bons e tudo, mas eu queria gravar essa hoje. Então, manda a mensagem para mim e pode mandar essa mensagem para os outros. É nossa vontade realmente de estudar a palavra de Deus. É nossa vontade de obedecer a palavra de Deus. Então, fique orando, fique fiel e até a próxima vez.